Bom dia a todos. Quinta-feira, 22 de maio de 2025. Estamos iniciando mais uma aula de contabilidade pública. Você que me acompanha de Manaus, no Amazonas, do interior do estado ou de outro estado do Brasil, ou fora do Brasil, já que já chegamos a alguns países de língua portuguesa, Angola e Moçambique. O meu agradecimento, meu muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência. Quem vos fala é o professor Alípio, de Manaus, Amazonas, Brasil, e vou ficar com você, espero que você fique comigo aí até o final da aula, falando sobre liquidação da despesa orçamentária no setor público. Então eu vou mostrar para você como que a contabilidade pública aqui no Brasil contabiliza a liquidação da despesa orçamentária. Esse é o tema de hoje. Como eu sempre faço, eu quero agradecer ao meu amigo Elcimar Freitas pela oportunidade de compartilhar conhecimento, já que essas imagens estão sendo geradas a partir do estúdio aqui do Fato Amazônico. Agradeço ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do presidente Dr. André Caria, a Audicom, a Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Brasil, na pessoa da presidente conselheira substituta Milene Cunha, e também ao Cátedra de Brasília, que está conosco nessa empreitada, através do apoio do nosso querido amigo ministro André Luiz. Então, muito obrigado a todos, espero que você que me assiste agora goste dessa aula. E aproveitando o ensejo, para acessar essas aulas, basta que você então encaminhe a sua câmera do celular para o QR Code que está aparecendo agora no vídeo. Você vai acessar o material da aula de hoje. Daqui a pouco eu vou dar um passeio nesse material com você. E também você pode acessar o site das aulas que eu criei especialmente para você, onde inclusive, se você perdeu alguma aula, você poderá resgatar, assistir quantas vezes quiser as aulas passadas. Foram 4 aulas. E os respectivos materiais também. Isso tudo fica disponível lá no site para que você possa consultar 0800. Tudo gratuitamente. Tá? Então, se você acompanhar essas aulas comigo, são 30 aulas ao todo, você, eu garanto, vai sair do zero em contabilidade pública, se você não conhece nada de contabilidade pública, para 100%, ou quase 100%. E a partir daí, você pode até aproveitar esse conteúdo para a tua faculdade, se você está fazendo uma graduação, por exemplo, em contabilidade, para o teu trabalho, o teu dia a dia, se você for um servidor público, pode acontecer também que você esteja estudando para algum concurso público, isso também vai te ajudar nas tuas aulas, nos teus estudos, ou então apenas a título de curiosidade, né? Tem gente que quer saber, tem gente que é muito curioso, quer entender como é que funciona determinados mecanismos em determinadas áreas do conhecimento, e aí procura conteúdo aí no YouTube, encontrando, explora, aprofunda e aprende e cresce cada vez mais. Então é isso, tá? Estamos apresentados, vamos então à aula de hoje, só que antes de começar eu queria te apresentar aqui um livro que eu fui apresentado a ele há muitos anos atrás e que me ajudou bastante na época que eu fazia concurso público. O nome dele é Fundamentos de Direito Público. À época, ele era editado pela editora Malheiros. E o autor, o Carlos Ari Sanfield. Então, esse livro para mim foi uma virada de chave em termos de aprendizado de conceitos relacionados, conforme você está vendo aqui no telão, a norma jurídica,
ao conceito de poder, o Carlos Ari ele coloca de uma forma bem simples, bem didática e não tem como aprender, como não aprender. O conceito de soberania, que é o conceito aí arraigado na ciência política, no direito constitucional, os conceitos de Estado-sociedade, Estado-poder, o que é pessoa em direito público, uma vez que nós tratamos com pessoas políticas e pessoas administrativas, o que é ato administrativo, o que é direito processual, dentre outros temas, o Carlos Ari dá uma aula nesse livro e você consegue se situar em direito público assimilando os seus principais fundamentos. Então, recomendo esse livro, embora não esteja mais sendo editado, mas há obras, há livros, há músicas que são atemporais, ou seja, ele permanece para sempre. É o caso aqui de Fundamentos de Direito Público do Carlos Ari Sanfield, que eu recomendo para você. Você consegue aí fazer uma busca rápida no Google e consegue comprar isso por um preço pequeno. Tem até PDF, eu acredito, do livro. Mas enfim, recomendo e vai te ajudar muito, eu garanto, tá? Porque me ajudou bastante. Você vai adorar esse livro. Muito bem. Passada a dica de hoje, nós temos então, vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. Então eu vou te ensinar como contabilizar a liquidação da despesa no setor público. Já te adianto que a liquidação da despesa é uma etapa em que ela vai gerar dívida pública. Então, a liquidação da despesa, ela é uma das gêneses da dívida pública no Brasil. Quando eu falo em dívida pública, eu estou me referindo à dívida pública flutuante, aquela que todo mês ela é gerada, folha de pagamentos, compra de fornecedores, então ela gera essa dívida e, na sequência, o governo então faz o pagamento, essa dívida ela cai. Então, por isso que é dívida flutuante. Esse, inclusive, é o termo utilizado pela Lei 4.320/64. Qual é o impacto desse registro contábil na contabilidade pública? Esse gráfico aqui é um gráfico que eu coloquei lá na nossa primeira aula. Se você perdeu a primeira aula, vá lá no site, assista a primeira aula que você vai entender. Então eu disse que há fatos ou eventos no setor público cujos registros contábeis geram impactos tanto de natureza orçamentária quanto patrimonial. O que é natureza orçamentária? O que é natureza patrimonial? Também está lá na primeira aula, mas essencialmente os fatos de natureza orçamentária são decorrentes da execução do orçamento. Esses fatos, quando ocorrem, eles podem gerar variações patrimoniais no patrimônio contábil do ente federativo considerado, ou seja, no ativo, no passivo e no patrimônio líquido. Então, essencialmente é isso, tá? Então, hoje, esse fato vai gerar lançamentos de duas naturezas, na contabilidade pública orçamentária e na contabilidade pública patrimonial, tá? E eu vou mostrar para você também como isso gera ou afeta dois balanços, o balanço orçamentário e o balanço patrimonial. Nós estamos fazendo aqui os lançamentos de forma integrada. Eu estou mostrando tudo que pode acontecer a partir de um registro contábil, né, para você perceber como é que se forma os balanços públicos, tá? Então, vamos lá. Bem, vou fazer um breve resumo do que foi a aula 4, a aula anterior, como eu sempre faço, né? Que eu acho que é interessante. Então, naquela oportunidade, nós contabilizamos o empenho da despesa. Eu disse para vocês que o empenho incorpora algumas informações referentes ao fornecedor. A administração pública precisa de um determinado bem ou de um serviço, no nosso caso aqui, resmas de papel. Ele vai até o mercado, encontra esse fornecedor e aí documenta esse fornecedor e ao documentar ela discrimina o nome dele,
o valor dos bens e serviços, a data de vencimento da operação, as características desses bens e desses serviços. É como se fosse um grande cupom fiscal que no setor público nós chamamos de nota de empenho. Tá? Então a nota de empenho, conforme eu disse na última aula, ela documenta a operação. Então, a partir, deixa eu só voltar aqui, desse momento, o empenho ele fica comprometido com esse fornecedor. O empenho representa a fatia orçamentária que fica presa a esse fornecedor, vinculada a esse fornecedor, até que ele então apresente ou entregue o bem ou serviço solicitado. Então, no empenho, existe uma espécie de acordo de cavalheiros entre a administração pública de um lado e o fornecedor de outro. O que eu tenho mais aqui? Vamos lá. Então, nós fizemos esses lançamentos, né? Se você não assistiu essa aula, assista a aula 4, que você vai entender detalhadamente como que foram construídos esses lançamentos, mas é algo muito simples. Nós aqui, nessa aula, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com essa conta aqui, ó, crédito empenhado a liquidar, que representa a despesa empenhada. Por isso aqui a letra E, tá? E agora a gente vai trabalhar a letra L, que é a liquidação da despesa, que é a próxima fase da despesa pública. Qual é a conta, hein? A conta é essa aqui, ó. Crédito empenhado liquidado a pagar. Esse a pagar marca justamente o que eu falei anteriormente, em que a administração pública começa a se endividar efetivamente, né? Conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Depois disso, eu mostrei para vocês como é que isso é registrado no balanço orçamentário, né? Então, vocês estão vendo aqui o registro na coluna despesa empenhada de 8.000 unidades monetárias, né? Então, fechamos a nossa aula com essa configuração. Bem, resumo, só para que você não perder, tá? Na primeira aula, nós fixamos a despesa em 10.000. Na quarta aula, nós empenhamos a despesa em 8.000. Então, nós temos aí 2.000 de limite da lei orçamentária para empenhar. Eu tenho um saldo aí. E hoje nós vamos liquidar 6.000. Alípio, mas por que eu não posso liquidar 8.000? Eu posso. É porque aqui eu vou gerar uma informação para vocês entenderem comigo na próxima aula a inscrição de restos a pagar não processado. Então, não perca a próxima aula. Eu vou te mostrar como se contabiliza restos a pagar não processados a partir dessa informação orçamentária no setor público. É bem interessante, tá? Vai ser uma aula bacana. Então, hoje nós vamos trabalhar com a liquidação de 6.000 unidades monetárias. Ok? Vamos lá. Aula exercício 5, já vamos adentrar a nossa aula de hoje. Preste atenção. Mas tem uma coisinha aqui que eu não mostrei para vocês, eu vou mostrar para você agora, tá? Só um instantinho. Eu vou fazer um parêntese nessa apresentação e vou apresentar rapidamente aqui o material da aula de hoje que você pode acessar naquele QR Code que eu mostrei para vocês, tá? E também esse material está no site das aulas, que você também pode acessar via QR Code. Então, são 4 páginas. O que eu estou contabilizando? A liquidação da despesa, você está vendo aqui no telão, 6.000 unidades monetárias, olha. É a 5ª aula, módulo 1. Aqui são os registros contábeis, na página 2 aí, do nosso material, da nossa aula exercício. Nós temos contabilização da liquidação, tanto no âmbito orçamentário, quanto número 2 aqui, ó, no âmbito patrimonial, que eu vou incorporar essas regiões de papel no estoque, olha aqui, ó, ativo circulante, no estoque do ente público considerado.
e vou gerar uma dívida que vai ser registrada no passivo circulante desse ente. Nós temos aí então a conta fornecedores e contas a pagar a curto prazo que vai registrar essa dívida. Tá? Então, eu vou gerar um passivo aqui e um ativo ao mesmo tempo. Isso aqui vai marcar um fato permutativo, tá? Na nossa contabilidade pública. Tá? Então, essa primeira parte que eu já mostrei para vocês, ainda há pouco, ao fazer o resumo da aula anterior. Na página 3, você tem a parte do balanço que nos interessa na aula de hoje, que é a despesa orçamentária. Então, você tem aí a coluna das despesas liquidadas, que está em branco, que nós vamos preencher hoje. Né? Então, você vai preencher comigo aí agora. Né? O que mais? Nós temos um balanço patrimonial que vai registrar o impacto patrimonial desse lançamento. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês. Há registros contábeis no setor público que geram registros tanto no balanço orçamentário quanto no balanço patrimonial, que é o caso da aula de hoje. Tá? Esse balanço já está preenchido com o valor, conta única aí, 10 mil. Né? De onde é que veio essa conta única aí? Essa conta única veio da terceira aula, tá? Em que nós arrecadamos, realizamos a despesa prevista. Vai lá na terceira aula, assista a terceira aula e você vai entender como é que eu fiz esse lançamento. Tá? Vou deixar você aí curioso para saber de onde é que vieram esses valores. Então, essa é a nossa apostila. Voltando aqui para a nossa aula, então, agora sim, prosseguindo. E aqui eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Liquidação é um negócio muito sério no setor público. Então, por que é um negócio muito sério? É porque, como eu disse, a partir daí nasce uma dívida para com a administração pública. Mas, além disso, quem atesta essa dívida assume responsabilidade, assume compromisso com ela também. Não pelo pagamento, mas pelo fato de se alguma coisa der errado. Então, você que é servidor público, que trabalha com liquidação da despesa, que trabalha acompanhando obras, por exemplo, tem que ter muito cuidado em fazer a medição correta e liquidar a despesa. Do contrário, você pode ter problemas com os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, pode ter também problemas com o órgão ministerial. Enfim, é uma ressalva que eu sempre faço, que eu julgo importante. Então, veja, primeira questão que eu queria colocar para você é que a configuração da liquidação já muda do empenho para ela. Veja que ao invés de eu ter uma fatia tracejada, eu tenho uma fatia cheia. Isso muda no orçamento, só que a gente não percebe. Então, essa fatia, após a liquidação da despesa, já pertence ao fornecedor. Já cria um direito adquirido para ele e um dever de pagar líquido e certo para com a administração pública perante o particular. É isso que muda graficamente do empenho para a liquidação. E por que essa linha deixa de ser uma linha tracejada, pontilhada, para ser uma linha reta? Pelo que eu vou falar agora para você, e diga-se de passagem, o que eu vou falar agora não tem legislação nenhuma. Tá? O que eu vou falar é por experiência própria. Guardem aí, tá? Dentro da liquidação da despesa, eu tenho 3 fases. Preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Tá? 3 fases internas. A fase material, que eu estou mostrando aí para você. A fase cognitiva, na sequência. E a fase do ateste. Alípio, o que é a fase material? Eu não falei que no empenho houve um acordo de cavalheiros entre a administração pública e o particular? E o particular se comprometeu a entregar um bem ou serviço para a administração pública em determinada data futura? Pois bem, quando ele então entrega esse bem ou esse serviço para a administração pública,
ele realiza a fase material da liquidação da despesa. É isso. Muito simples. Se for uma prestação de serviço, também a mesma coisa. Tá? Então, essa fase material. A fase material é uma fase então que inicia o processo de liquidação e ela é inteiramente de responsabilidade do fornecedor, não é da administração pública. A administração pública está a cavalheiro, está apenas aguardando o fornecedor lhe entregar o bem ou serviço que foi por ela encomendado. Tá? E no momento em que ele entrega, aí ele cumpre essa fase e ele cumpre com a sua obrigação. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que essa fase material, ela é perceptível pelos sentidos. E aí nasce a fase cognitiva, que eu estou marcando aqui para você, ó, que é uma consequência da fase material. E essa fase cognitiva, ela é inteiramente de responsabilidade da administração pública, do servidor público, que vai fazer então, vai se debruçar sobre o bem ou serviço entregue para verificar se as características desses bens ou desses serviços guardam conformidade com o que foi solicitado lá no empenho ou lá no contrato ajustado com a administração pública. Essa fase é muito importante, porque é a partir daí que nasce o vínculo do servidor público com a liquidação da despesa. Então, se, por exemplo, é fornecido 100 computadores, o pessoal da tecnologia da informação comparece até lá, o setor onde foi entregue esses 100 computadores, e vai verificar a configuração desses computadores, para avaliar se essa configuração está de acordo com o que foi solicitado. Né? Se foi entregue cadeiras, mesas, a mesma coisa. Obras públicas, a mesma coisa. O engenheiro vai até a campo, mede lá o tamanho do muro, o que foi construído, e atesta se o que foi feito foi realizado qualitativa e quantitativamente de acordo com o que a administração pública solicitou. Então, essa fase cognitiva, repito, é muito importante. E a partir dela pode nascer diversas responsabilidades para todos, em especial para quem atesta essa despesa como realizada. Tá? Essa realização vai habilitar ao pagamento. Então, ela vai chamar a próxima fase, que é a fase do ateste, que é dada pela autoridade superior do órgão. Então, essa informação sai das mãos desse fornecedor que atestou a liquidação, o recebimento em conformidade desse produto para o seu superior, essa informação vai para ele, e o superior vai então analisar e vai disparar o pagamento, vai autorizar o pagamento dessa despesa. Então veja que é uma situação, é uma fase muito sensível. Tá? Nessa fase cognitiva, o servidor utiliza bastante dos seus sentidos. Tá? Como assim? Nós temos 5 sentidos. Né? Então, dependendo do tipo de produto que vai ser recebido, que vai ser investigado, eu vou recorrer a 1 a 2 sentidos para me certificar se de fato aquilo se realizou. Né? Então, olha só essa próxima tela aqui. Ó. Se a administração pública solicitou a pintura do prédio, o servidor vai lá e consegue avaliar se essa pintura está de acordo com o que foi solicitado através da visão. Né? Claro que tem outras informações que tem que ser colhidas, mas essencialmente através da visão ele já vai ter uma ideia se foi realizado ou não o serviço a contento. Tudo bem? Vamos para a próxima tela aqui. Ó. Pode acontecer também que o produto gere algum som e eu preciso recorrer à audição para atestar ou não a qualidade daquele produto. Pode ocorrer ainda
que eu preciso da textura daquele produto. Se eu compro, por exemplo, cadeiras com determinado tipo de revestimento, eu vou usar o tato para me certificar que aquela qualidade, aquele revestimento está de acordo com o que foi solicitado. E olha que coisa interessante. Se o produto tiver algum odor, em determinadas situações, por exemplo, Instituto Butantan, aí em São Paulo, que trabalha com reagentes químicos para a produção de vacinas, muitas vezes eu tenho que me servir do olfato para atestar se aquele produto está em boas condições de recebimento. Então, se passar no teste, eu supero essa fase cognitiva e eu habilito para a fase do ateste. O ateste é uma consequência direta da fase cognitiva. Então, veja que quando eu digo que o produto reúne as características qualitativas e quantitativas que a administração pública solicitou, eu, servidor público, estou me comprometendo com essa informação. Através dos meus sentidos, através da minha cognição, é por isso que é chamada de fase cognitiva, cognitivo significa conhecimento, ele então se compromete diretamente com essa informação. E se compromete também com o pagamento. Então, se depois for pago um valor que não correspondia ao bem ou ao serviço prestado, provavelmente esse servidor vai ser chamado à responsabilidade. Não estou dizendo que ele vai ser sancionado, não é isso, mas ele vai ser chamado a ser ouvido pelo órgão que está avaliando a questão, tá? Então, essa fase é muito importante, senhores. Ok, quando sobe então para o ateste e a autoridade superior atesta isso, consequentemente se realiza a fase da liquidação. O orçamento governamental sofre uma mutação em suas características em relação à sua característica anterior, né? Então, ele passa, mais uma vez, de uma fatia pontilhada para uma fatia cheia, em linha reta. Isso significa que o fornecedor tem direito líquido e certo para com a administração pública, tem direito ao recebimento da contrapartida financeira correspondente e a administração pública tem a obrigação de pagar essa quantia, tá? Então, vamos lá. Alípio, como é que fica, então, isso na contabilidade? Essa informação, então, sai lá do setor, tá, do setor orçamentário e vai para o setor contábil. Tá? Então, o contador ele vai fazer, então, o seguinte lançamento. Né? Esse quadro está aí na página 2 da nossa apostila. E ele faz esse lançamento. Presta atenção aqui. Ó. Olha só, ele vai debitar, crédito empenhado a liquidar, reduzindo aqui o saldo. Deixa eu só mudar essa cor, que essa cor não está boa. Reduzindo aqui o saldo. E vai creditar crédito empenhado liquidado a pagar. Então, essa conta aqui vai transferir valores para essa. Lembra de uma aula passada que eu falei para vocês que na Olimpíada, nas competições do atletismo, existe aquela corrida de passagem do bastão, em que um corredor sai com o bastão, corre, depois passa o bastão para outra pessoa, para outro corredor. Acontece a mesma coisa aqui, tá? É como se a conta crédito empenhado a liquidar passasse o bastão para a conta crédito empenhado liquidado a pagar. Tá? É assim que funciona no setor público também. Tá? Na medida que ela passa esse bastão, ela passa também parte ou o valor total que ela dispõe aqui, ó, para a crédito empenhado liquidado a pagar. É assim que funciona. Tá? Então, há uma troca de elementos entre essas duas contas. Alípio, mas me diga aí como é que fica
o balanço orçamentário nessa situação. Como é que deu um probleminha, mas já conseguimos superar? Então vamos retomar a aula aqui com vocês no telão e vamos dar continuidade para a gente já finalizar. Então nós tínhamos falado sobre a liquidação da despesa. Nós temos então esse lançamento que foi feito aqui nas duas contas. Mas como é que fica o balanço orçamentário nessa circunstância? Veja que aqueles 6.000 que foram registrados lá, eles foram registrados aqui também, ó, despesa liquidada. Eu já falei que o sistema contábil é um grande banco de dados em que as contas, deixa eu só voltar aqui, as contas, elas têm uma ligação, um vínculo com os balanços. Então, no momento em que eu faço um registro contábil nessa conta aqui, crédito empenhado, liquidado a pagar, automaticamente o sistema vai lançar o valor correspondente aqui. Essa conta aqui, que está em azul, perdão, esse número que está em azul é o número que corresponde à totalização das despesas correntes. Então, toda e qualquer despesa corrente que for registrada aqui, na medida que ela vai sendo registrada, ela vai sendo somada e a totalização vai ocorrer aqui em cima, né? Perdoe, aqui nós temos uma falha, né? Nós temos, isso aqui na verdade 6.000, 6.000, 6.000 e 6.000. Então isso aqui, ignore. O que eu vou puxar? 6.000 aqui, 6.000 aqui, 6.000 aqui e 6.000 aqui. Então, aí no seu PDF, quando você for fazer essa aula, preencha do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. 6.000 unidades monetárias, que são os subtotais, que são próprios, então, do balanço orçamentário. Aqui, ó. Essa coluna aqui, ela permanece a mesma. Por quê? Porque essa coluna aqui é a diferença entre a coluna F e a coluna G. Então, a liquidação não interfere nesse saldo final aqui, ó. Tá? Ela vai ser registrada, então, na quarta coluna, despesa liquidada. É assim que funciona. Então, todas as vezes que ocorre uma liquidação de despesa lá, ela vai ser registrada aqui. Se for uma despesa de capital, a mesma coisa e assim sucessivamente. Tranquilo aí, né? Então, vamos para cá. Mas tem um impacto patrimonial. Nós fizemos o registro na contabilidade orçamentária. Na página 2 aí da apostila, nós temos os lançamentos de natureza patrimonial ou informação de natureza patrimonial. E nós temos algumas contas aqui, né? Nós temos a conta estoque, essa conta está em branco, lá no ativo circulante do ente público. E temos a conta fornecedores, lá no passivo circulante do ente público. Essas contas estão em branco. Então, no momento em que eu faço a liquidação da despesa, a contabilidade patrimonial ela tem que fazer um registro contábil reconhecendo patrimonialmente as resmas de papel recebidas. Como é que eu faço isso? Debitando a conta estoque e creditando a conta fornecedores. Está aqui, ó. É aqui que nasce a dívida flutuante, chamada lá pela 4320 de dívida flutuante, né? Que é uma espécie, uma modalidade de dívida pública. E repito, isso aqui depende, pessoal, da fase cognitiva, né, que foi gerada lá no início, tá? Basicamente é isso que acontece na nossa contabilidade patrimonial. Mas eu tenho uma outra informação aqui para passar para você, que é uma informação de natureza histórica, tá? Vamos voltar aqui na fase, ou nas fases. Olha só,
Antes da convergência internacional da nossa contabilidade pública no Brasil, que houve? Houve normas internacionais de contabilidade que alteraram a nossa contabilidade pública no Brasil, coisa de 10, 12, 13, 14 anos atrás. O que acontecia? A contabilidade patrimonial só fazia aquele lançamento que eu mostrei ainda há pouco para você depois da fase do ateste. Então existia uma lacuna no patrimônio contábil público, né? A administração pública recebia o material, analisava, mas esperava o ateste para fazer o lançamento contábil patrimonial. Hoje não, mudou. Já na fase material, no momento em que a administração pública recebe esse bem ou esse serviço, já é feito, já é registrado patrimonialmente o valor. Mas ali ainda falta a fase cognitiva, não tem problema. Se na fase cognitiva o servidor público se convencer que aquele bem ou serviço entregue não correspondeu em quantidade e qualidade, simplesmente a contabilidade patrimonial vai anular o lançamento. Então, com isso, superou-se um problema que sempre existia no setor público de lacunas de informações na contabilidade, no balanço patrimonial, né? Porque muitas vezes a fase do ateste demorava a acontecer. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E a administração pública já tinha o bem, o material, sob a sua responsabilidade. Mas a contabilidade não apresentava essa informação. Então, hoje já não é mais assim. Ou pelo menos a norma coloca ou obriga que a contabilidade patrimonial, já na fase material, faça a contabilização desse bem ou desse serviço entregue. Tá? Então, basicamente, eu queria chamar a atenção de vocês para essa importante mudança que ocorreu na contabilidade pública no Brasil a partir da introdução dos conceitos, das normas de contabilidade pública no setor governamental no mundo. Bem, como é que fica o nosso balanço patrimonial? Bem, nós aí na página 4, para a gente já finalizar daqui a pouquinho essa aula, nós temos o balanço patrimonial e percebe que nós já temos um valor aqui preenchido. Com o registro, veja que nós fizemos lançamentos na conta estoque, 6 mil aí, e na conta fornecedores. Então, aquilo que eu falei, as contas, senhores, estão vinculadas eletronicamente aos balanços. Na medida que elas vão sendo movimentadas, os balanços vão apresentando essa movimentação. Então, eu tenho aqui os dois valores registrados no balanço patrimonial. E aí eu fecho meu balanço patrimonial com a seguinte informação. Eu tenho 10 mil de conta única, ou depositado na conta única. De onde é que vem esse valor? Aula 3, vá lá na aula 3 e assista essa aula 3 que você vai entender como que eu registrei esse valor, tá? Eu tenho 6 mil aqui de resmas de papel entregue ao poder público e um total aqui, ó, de 16 mil no ativo. 16 mil menos 6 mil, eu tenho então 10 mil de patrimônio líquido. Então até aqui o nosso organismo público e hipotético tem um resultado positivo de 10 mil, né? Que somando aos 6 mil aqui, eu chego a um total de passivo de 16 mil. Bacana? É assim que funciona no setor público. Bem, uma pergunta final para a gente responder aqui para você, tá? É possível empenhar uma despesa acima do valor fixado? Não é possível. Assim como também não é possível liquidar uma despesa acima do valor empenhado. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Lá na Constituição Federal, o artigo 167 proíbe, ele diz lá, são vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, né? Então, na medida em que eu empenho uma despesa, que foi tema da aula anterior,
acima do que foi autorizado, acima do meu limite de crédito, eu estou infringindo essa disposição constitucional e atraindo para mim uma transgressão ou configurando um crime contra as finanças públicas. A mesma coisa acontece se eu liquidar uma despesa além do que está empenhado. Eu também estou realizando uma despesa fora dos parâmetros legais autorizados. E eu também assumo responsabilidade perante isso. Bacana? Então guarda essa informação. Então finalizamos a aula de hoje. Não esqueça aí de dar um like nessa aula, de se inscrever no meu canal no YouTube, tá aqui, ó. Através desse QR Code que aparece aí no telão, você acessa o meu canal, comente lá, compartilhe esse conteúdo, me ajude a compartilhar e difundir esse conhecimento. Tudo é 0800. Essas aulas são feitas carinhosamente para você. Lá no meu Instagram também eu divulgo as minhas aulas, divulgo muito do que eu faço. Quem quiser me seguir por lá e me acompanhar, por favor, será um prazer tê-lo ou tê-la por lá. É só apontar a câmera do seu celular para ir para o QR Code e você me encontra por lá, tá bom? Então, senhores, já vou me despedir e para a próxima aula eu aguardo a tua presença para a gente falar sobre pagamento da despesa orçamentária e, na sequência, inscrição de restos a pagar, que vai ser um papo muito interessante, tá bom? Um forte abraço, desejo um bom dia e um ótimo almoço para quem já vai almoçar aí, em outras partes do Brasil. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.